Amados de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de junho de 2020, é o último dia do mês de junho. E amanhã nós iniciamos um novo ciclo, com a graça de Deus iniciando mais um novo mês. Na quinta-feira, dia 2 de julho, nós retomamos as atividades presenciais. E nós não poderíamos deixar de agradecer a Deus e de registrar a nossa gratidão a muitos irmãos que cooperaram conosco durante esse período de pandemia que ainda não acabou. Nós temos plena consciência disso. Nós queremos estender a nossa gratidão a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ele tem nos sustentado. Queremos agradecer ao Conselho da Igreja, os presbíteros, em especial o Reverendo Márcio, que atuou muito nesse período da pandemia, sempre solícito, sempre participativo, sempre presente. Deus abençoe os presbíteros da nossa igreja, suas famílias. Deus abençoe o Reverendo Márcio e sua casa. Queremos agradecer a Junta Diaconal, que esteve assistindo alguns irmãos quando todo mundo estava tenso e receoso dentro de suas casas. A Junta Diaconal estava assistindo irmãos e isso trouxe para nós muita alegria. Quero agradecer também de forma muito especial aos irmãos que trabalharam conosco na transmissão dos vídeos e dos cultos ao vivo. Alex e Lucas Svitiero em especial. Lembro também da Bruna Bispo. Muito obrigado por essa turma abençoada, que teve uma paciência enorme com a gente, que nos abençoou muito e que levou o equipamento para um lado, para o outro, e que editou vídeo e que ficava de plantão esperando as mensagens chegarem dos pastores para que fossem editadas. Nós não podemos esquecer dessa galera abençoada que foram fantásticos nesse período, como sempre foram. Queremos agradecer a igreja em oração, a igreja muito tempo sem poder estar no convívio, nas dependências do templo, mas a igreja se comportou de forma madura, em oração, aguardando esse período passar, aguardando essa fase passar, e nós agradecemos também a igreja. A nossa gratidão a todos que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que a igreja continuasse marchando nesse período. Que o nome do nosso Deus seja exaltado, louvado, porque de fato Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Fica aqui a nossa gratidão, fica aqui a nossa alegria por contar com parceiros, amigos, irmãos de fé, num momento tão difícil e num momento que vai ser lembrado pelas gerações seguintes em que vivemos a pandemia do Covid-19. Existe uma discussão que eu julgo ser uma discussão interessante entre os judeus e os gregos em relação à melhor forma de se fazer a leitura do tempo. O judeu pensa que o tempo é cíclico, que ele se renova, que a vida está sempre em movimento e muitas coisas se repetem. Os gregos defendem a ideia, e de repente porque são muito influenciados pela filosofia, de que o tempo ele deve ser encarado e entendido de forma linear. É uma sucessão de fatos que vão acontecendo, mas que nos impulsionam para frente e as coisas não se repetem. Embora os gregos também não podem deixar de afirmar de que a vida está sempre em movimento. Então, para os judeus o tempo é cíclico e para os gregos o tempo ele é linear. E por que o pastor está dizendo isso?
Porque entendendo o tempo de forma cíclica ou linear, a gente não pode deixar de contemplar a vida cheia de fases, cheia de etapas. E nós estamos aparentemente fechando mais uma etapa da nossa vida, em função de que agora vamos retomar as atividades da igreja depois de mais de 100 dias da igreja fechada. 100 dias sem convivência, sem estar perto do irmão. E nós vamos ouvir a palavra de Deus daqui a pouco com o reverendo Márcio, mas eu queria deixar a leitura de um versículo. Eu queria fazer a leitura de um versículo apenas, porque a leitura desse verso retrata a minha oração, retrata aquilo que eu espero em Deus, retrata aquilo que eu aguardo no Senhor durante todo esse tempo, que é o Salmo de número 122, apenas o verso 1, que é um salmo que é atribuído a Davi. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o nosso coração esteja cheio de alegria e que haja em nós a consciência de voltar à casa do Senhor, a importância disso, de adorarmos o Senhor, de reavermos a comunhão mais próxima com o nosso irmão, e que haja em nós a consciência de que nós estamos voltando para o templo não para receber nada. Estamos voltando para o templo para entregar. Estamos voltando para o templo para oferecer. Estamos voltando para o templo para dedicar. Culto é dar. Culto é entregar. E porque Deus é bom, Ele nos abençoa, Ele nos alcança, Ele vai nos agraciar com a sua misericórdia e com a sua bondade. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conceda dias de paz e de tranquilidade na sua presença. E que o Senhor esteja guardando a todos, aqueles que estarão retornando e aqueles que ficarão mais um pouquinho em casa em função da idade, e que se decidirem assim, eu volto a dizer, é uma decisão muito interessante, muito sábia, mas que o Senhor abençoe a todos e que a graça do Senhor esteja sobre nós. Amém. Amados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 108, e nós vamos ler o primeiro e o último versículo. Firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Versículo 13. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. O Salmo 108, ele é uma compilação de dois outros salmos. Dos versículos 1 a 5, nós temos parte do Salmo 57. E dos versículos 6 a 13, nós temos parte do Salmo 60. E para nós entendermos essas duas afirmações que nós lemos nos versículos 1 e no versículo 13, nós precisamos olhar para estes salmos. O Salmo 57, que é a primeira parte do Salmo 108, ele é um salmo que Davi compõe como hino quando ele fugia de Saul. Ele ainda não era rei, ele corria risco de vida, e ele então foge de Saul e se esconde na caverna de Adulão, conforme o registro lá em 1 Samuel 22. E apesar de todo o medo, apesar de toda a perseguição, apesar do risco que ele corria, sendo perseguido pelo poderoso rei Saul, ele diz então e ele afirma que o seu coração está firme, que o seu coração não foi abalado. Nos dias em que nós vivemos, passados esses 107 dias, completando hoje de igreja fechada, de pandemia, de quarentena, de tantas incertezas, medos e suspenses por não entender o que pode vir a acontecer, nós podemos dizer como salmista: firme está o nosso coração, ó Deus. Firme está a nossa fé. Firme está a nossa esperança no Senhor. Firme está a nossa intenção de adorá-lo. Firme está o nosso reconhecimento de que o Senhor é todo-poderoso, é soberano e governa sobre todas as coisas.
o nosso coração não foi abalado, o nosso coração não se estremeceu pelas circunstâncias, pela situação, pelas notícias e por tudo que se apresentou. Firme está o nosso coração, ó Deus. Assim como Davi, mesmo correndo risco, mesmo se escondendo dentro de uma caverna, ele afirma: firme está o meu coração. Por isso, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo o poder do Senhor. Já no último versículo, ele diz: em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. E assim encerra também o Salmo 60. Esse segundo salmo, ele já é um salmo que é um salmo de vitória, é um salmo de comemoração pela vitória sobre os inimigos. E existe então, no versículo 13, um reconhecimento de que esta vitória, de que Davi se faz vencedor sobre as situações, sobre as guerras, sobre os inimigos, porque em Deus as proezas não são feitas pelas habilidades e táticas de guerra que Davi dominava muito bem. As proezas não são alcançadas pela coragem de Davi. As proezas são alcançadas porque em Deus nós faremos proezas. Davi fez e nós faremos. É em Deus que nós alcançaremos as vitórias. A vitória só vem de Deus. É em Deus que nós seremos fortalecidos. É em Deus que nós reiniciamos essa etapa. É em Deus. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem luta as nossas guerras. Ele é quem se coloca à frente. Ele é quem cuida de nós. Por isso, nós podemos dizer que o nosso coração está firme e que em Deus nós faremos proezas. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. E eu não poderia terminar esta transmissão sem antes fazer muitos agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer ao reverendo André por tantos ensinamentos. Aprendi muito com ele nesses dias de quarentena em que nós tivemos que estar ausentes da igreja. Então, muito obrigado pela parceria nessa caminhada. Obrigado aos nossos presbíteros e diáconos pelo apoio, pelas orações, porque sempre que convocados, sempre que chamados, estiveram ombreando conosco nas tarefas e nos trabalhos e nas preocupações, dividindo este peso em cuidar e pastorear a igreja. Muito obrigado ao Ministério Vida, que esteve presente em todos esses dias, nas transmissões, nas gravações, superando dificuldades técnicas e se empenhando em conduzir a igreja em adoração e em louvor. Muito obrigado, Ministério Vida e todos os seus componentes que conosco louvaram ao Senhor. Muito obrigado aos irmãos que fizeram a transmissão e a divulgação dessas gravações, dos vídeos, e que se puseram nesta condição aí de servos em nos ensinar como lidar diante da câmera, de como nos portarmos, de posicionamento, tudo isso. Foi um grande aprendizado nesse tempo todo. Então, muito obrigado a esses irmãos que transmitiram e divulgaram este trabalho. Muito obrigado à igreja, aos irmãos, pelas palavras de carinho, pelo incentivo, por motivar. Continue, tá legal, o vídeo tá bom, a palavra tá boa. Então, muito obrigado, irmãos amados. Nós, se Deus permitir, estaremos juntos na quinta-feira, dia 2 de julho, e no domingo à noite, se o Senhor permitir, estaremos juntos, ainda sem abraços, ainda sem os cumprimentos efusivos, sem essa característica que temos, mas com o coração firme e na certeza de que no Senhor nós faremos proezas e seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém.